Meus amigos, esse pneu tem dado o que falar na Europa, ele acaba de chegar no Brasil, Continental Sport Contact 7, lançamento de última geração mesmo, parece um termo meio lugar comum, mas ele chegou no mercado europeu agora no começo do ano e agora nesse instante chega aqui no mercado brasileiro. Pneu ultra high performance, então ele não é um semi-slick, mas está ali no topo da cadeia alimentar em termos de performance para pneus de rua. Rival direto dele, por exemplo, o Michelin Pilot Sport 4S, que é aquele utilizado em carros como Camaro, Mustang, e é bem a aplicação desse cara aqui. Chega do aro 18 ao 23, tem medida para Golf GTI, Jetta GLI, mais o Target mesmo, aí são carros aí como a Mercedes AMG, BMW M, Audi RS, alguns modelos de Porsche, alguns exóticos que não utilizam semi-slicks, né? E esse pneu apresenta umas características muito interessantes. Olha só aqui, essa parte externa, que é que trabalha com aceleração lateral quando está fazendo uma curva. Note como são inteiriços esses blocos aqui, né? Até o espaçamento aqui, né, entre os canais de escoamento de água são menores, mas olha só a inteligência de design. Por que a gente está vendo esses bloquinhos aqui, ó, presentes aqui nessas laterais aqui? Isso aqui são medidas de contenção, são insertos que a Continental desenvolveu para diminuir a movimentação lateral desses elementos, desses blocos aqui. Com isso você ganha o que? Precisão no inserimento, no momento que você vai chamar o carro na entrada de curva, você tem uma precisão maior, mas também ajuda a controlar a temperatura, justamente porque você vai ter uma esterese menor, né? A borracha vai se alongar, vai trabalhar menos aqui, então esses cordões, vamos dizer assim, essas cadeias de moléculas, elas vão esticar e voltar menos, que é justamente esse mecanismo que causa o ganho de temperatura, né? Via esterese. Então aqui eles conseguiram controlar isso, então você tem mais precisão, menos ganho de temperatura com essas contenções. Outra coisa muito inteligente está aqui, ó, esses recortes aqui para extrusão de água, muito inteligente. A área de contato do pneu com o asfalto vai ser basicamente uma elipse, né, mais ou menos com esse formato. Aonde ela está terminando é onde você vai começar esse maior volume. Note que é um recorte tridimensional de alta complexidade aqui, feito para escoar a água. Então, e ao mesmo tempo, note que você não interrompe a unidade do bloco, ele é inteiriço, como se fosse de slick, vamos dizer assim, né? Então ele segue praticamente inteiriço do começo ao fim aqui, inclusive na lateral, né? Para ajudar você a ter o máximo de área de contato com o asfalto, você maximizar a zona de pneu realmente tocando o asfalto, mas ao mesmo tempo você ter características positivas em termos de escoamento de água, né? É um pneu que tem toda uma reformulação na parte estrutural, né? Então a parte que é ply, dos talões, das cintas, toda uma evolução aconteceu aqui na parte de estrutura e também na parte de composto. Ele utiliza o famoso Black Chili, né, um composto que a Continental desenvolveu, uma mistura aí de diversos tipos de resinas, de borrachas naturais, sintéticas, plastificantes, enfim. E o objetivo dessa última evolução foi realmente você conseguir casar a performance no molhado com o seco, mas especialmente melhorar o range de temperatura, porque um pneu semi-slick, por exemplo, só trabalha bem quente. Quando ele está muito frio, ele assume características meio parecidas com plástico, né? Então, você pega um pneu que nem o Troféu R, por exemplo, que a gente utilizava no Sandero RS, um pneu muito bom, quente, só que aí ele frio, ele realmente tinha aderência pior do que um pneu convencional. Então, essa última geração de composto que a Continental desenvolveu, que também aparece nas aplicações de bicicletas de competição, que também tem uma dependência muito grande de um composto de alta performance, ele busca realmente dar essa alongada, essa característica então de você ter uma rigidez boa com ele frio, né? Mas ao mesmo tempo, quando ele tem um ganho de temperatura, ele vai ter, vamos dizer assim, uma viscosidade maior, ou melhor, menor, ele vai ter um comportamento mais, vamos dizer assim, mais de adesivo. Você ainda vai ter muita estabilidade, muita característica positiva em termos de aderência. Então, esse pneu realmente tem muitas evoluções e a maior prova disso vai estar no final desse vídeo, um link que eu vou deixar para vocês do Tire Reviews, um pessoal muito sério da Grã-Bretanha que fez um comparativo com 10 pneus, incluindo esse pneu aqui e o Michelin Pilot Sport 4S, que é o grande rival desse pneu aqui em escala global. Vocês vão ver que realmente em todos os índices de performance, de pista seca e molhada, tempo de volta e frenagem, esse cara aqui levou a melhor. Então é um crédito muito positivo, considerando inclusive a qualidade dos pneus da Michelin. Então vocês conseguem ver o quanto que a Continental está evoluindo nessa parte de performance. Esse pneu realmente está dando muito trabalho para a Michelin em âmbito global e a gente vai experimentar ele a partir de agora. Bom, amigos, vamos lá então conhecer o Sport Contact 7 na prática, numa situação de pista bem adversa, né? Como vocês conseguem ver, choveu. Eu estou no A45 AMG, medida 245/35, aro 19. E uma coisa que eu já senti muito positiva aqui em relação a esse pneu é essa qualidade de inserimento. Nesse momento de você trazer o carro para dentro da curva, ele não tem aquele delay, né? Um pneu que você consegue fazer o inserimento de forma progressiva, sem precisar daquela chamadinha, porque
ele monta, vamos dizer assim, no limite de aderência de uma forma muito linear, né? Então não precisa daquela chamada, aquela provocada para poder contar com esse poder de aceleração lateral. E ao mesmo tempo, da saturação, né, quando a gente passa do limite, ele se apresenta com bastante naturalidade. Então são duas características que eu gosto bastante aí num pneu, né? Então você vai conhecendo o carro de uma forma muito natural, com essas características muito positivas, né? E outra coisa que achei bem interessante, o potencial de frenagem dá para explorar bem. Eu acabei de pegar aqui o 45, né? Então estou pegando ainda intimidade com o carro, mas é um fato que a gente consegue, mesmo nesse asfalto que foi lavado, que está meio úmido, com algumas limitações, eu consigo explorar bem o limite de potencial de frenagem antes da intervenção da ABS. Então essa capacidade de desaceleração do pneu ajuda bastante, você consegue explorar bem o limite dos freios, né? Mas essa questão da comunicabilidade eu achei bem legal, mesmo com todas as limitações que a gente tem no sistema elétrico, como desse A45 AMG. Eu vou saturar um pouco, passar do ponto aqui. Na próxima eu vou carregar um pouquinho mais, vou exagerar um pouco aqui na dose nessa entrada, pra vocês sentirem como que é. Ó, eu ganho um pouquinho de resistência no esterçamento, bem natural, então eu consigo sentir esse limite de aderência se apresentando, mas ao mesmo tempo, quando eu tô querendo andar rápido, eu consigo ter esse feedback mais direto, vamos dizer assim, não é aquele pneu que se movimenta muito, né, no sentido ali da horizontal, né? Então você consegue conduzir ele numa situação de pista de velocidade com bastante naturalidade. Então o potencial de frenagem está até sobrando aqui, cara. Estou deixando uma certa margem, como eu falei, estou conhecendo o carro, o asfalto não está naquela condição perfeita, mas ele inspira bastante confiança, isso é muito legal. Essa questão desses blocos externos, como a gente viu, quando o pneu apoia realmente nessa zona de grip, ele gera essa confiança toda, essa aceleração lateral e toda essa confiabilidade que a gente estava falando, né? Então esse segmento eu só chamo, não preciso fazer aquela chamada super agressiva, só trago aqui para entrada de curva e o bicho já vem, já aponta com bastante naturalidade. Bem interessante mesmo. Muito, mas muito legal.